porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos com eles estavam, e por causa da pesca que haviam feito. E de tal modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens, aleluia. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é luz e luz no nosso caminho, Senhor Deus, e lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos de coração aberto, que tu venha falar conosco, em nome de teu Filho amado Jesus, amém. Poder sentar, igreja. Meus irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida da Bíblia, e nós estamos com um tema de multiplicação de pães, e essa aqui foi um dos milagres que Deus fez de multiplicação. Essa passagem é chamada e é conhecida como uma pesca maravilhosa, em que Deus multiplica os peixes. Naquela época, Jesus andava pelos mares ao redor, e ali ele pregava e ensinava. E aí ele estava ali no mar de Cesareia, que era, na verdade, era um lago que fazia parte do mar da Galileia. Certo, meus irmãos? E ali Jesus, pregando a multidão, Jesus já tinha feito bastante milagres, e a multidão o apertava. E ali Jesus, então, olha para a praia e vê 2 barcos. E ele vai até o barco de Simão, entra nele e pede para Simão se afastar da margem da praia. E quando Simão se afasta, Jesus continua a ensinar e a pregar aquele povo ali, um pouco afastado da margem. Porém, Simão, assim como aqueles pescadores, tinham acabado de retornar de uma noite de pesca frustrada. Eles eram especialistas, eram profissionais, pescadores profissionais. No entanto, aquela noite tinha sido frustrante. Passaram a noite toda e não pegaram peixe algum. E Jesus ali, após ensinar todas as pessoas que estavam ali, faz um pedido a Simão Pedro. Simão Pedro, te afasta e vai para o mar alto, para alto mar. Para quem conhece, um lago, ele é uma área protegida, cercada. Ali o mar é bem tranquilo. Mas Jesus pede que Simão Pedro saia dali e vá para alto mar novamente. E Simão Pedro, eu fico a imaginar, né? Passou a noite toda pescando, trabalhando, se esforçando, não pegou nada. Naquela época era comum as pescas à noite, eu acho que até hoje é, porque de manhã eles vendiam o peixe fresco. E aí, eles viviam disso, passaram uma noite toda e não conseguiram nada. E de manhã, quando eles estavam já lavando suas redes, prontos para ir para casa, tristes, provavelmente desanimados, Jesus pede um favor, para entrar no seu barco, enquanto Jesus ensinava a multidão. E eu fico pensando, Simão Pedro pensando, né? Rapaz, estou cansado, desanimado, não sei nem o que eu vou ter para comer, que eu não consegui nada, não vou ter peixe nenhum para vender, provavelmente tinham famílias. E aí Jesus ainda pede para ele voltar, para sair daquela área ali do lago, e voltar para alto mar. Simão Pedro devia estar pensando, já estou fazendo um favor aqui para Jesus, emprestando meu barco, e ainda me pede para ir voltar para alto mar, voltar para trabalhar. Não tem lógica isso. E Simão Pedro, talvez como muitos de nós, talvez como eu, às vezes murmurou, deu uma murmuradinha ali com Jesus, né? E Simão Pedro fala o seguinte, aqui no versículo 3, versículo 4, desculpa. Faze e lança as vossas redes para pescar. Simão Pedro respondeu, mestre, trabalhei a noite toda, não pegamos nada. Como quem diz assim, né? Pô, pelo amor de Deus, vou fazer eu voltar para lá. Porém, porque você manda, lançarei a rede novamente. Tem outras versões que dizem assim, sobre a tua palavra, eu lançarei novamente a rede. Meus irmãos, desse texto nós podemos tirar várias lições. A primeira delas é o seguinte, quando você ouvir a voz do Senhor, e você precisa ter intimidade com Deus para você reconhecer a voz do Senhor, porque a palavra de Deus diz que no mundo há falsos profetas, então você precisa ter intimidade com Deus para ouvir a voz dele, e quando você ouvir a voz do Senhor, te mandando, te ordenando, não importa a circunstância que você está, se você veio de uma pesca frustrada, se você está desanimado, se você está cansado, não importa, se você ouvir a voz do Senhor, simplesmente obedeça. Obedecer a Deus é uma decisão pessoal,
independente da circunstância que você está hoje. Talvez hoje Deus te trouxe aqui porque você está passando por um problema, talvez financeiro. Talvez sua empresa esteja com problemas, talvez você esteja desempregado, procurando uma porta de emprego, ou talvez seu problema seja familiar, pessoal, talvez você esteja em depressão, talvez alguma pessoa já pensou em suicídio. Mas Deus está falando contigo nessa noite, e Ele quer que tu escute a voz dEle. E para Ele não importa a situação que você está, não importa a batalha que você está travando às noites, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Simplesmente obedeça a voz do Senhor. Simão Pedro fala ali, dá uma murmurada: mestre, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Logo depois, no versículo 6, no versículo 16, é o seguinte: e obedecendo ao Senhor, colheram uma grande quantidade de peixe, que até rompiam-se as redes. Veja bem, meus irmãos, o milagre que Deus faz vem logo depois de Simão Pedro obedecer a Ele. Mas entenda uma coisa: Deus, Jesus naquele momento ali, é onipotente, onisciente, onipresente. Ele poderia simplesmente, depois que Pedro afasta o barco ali, empresta o seu barco a ele, ele poderia simplesmente dizer para Pedro assim: ó, Pedro, só abre aqui o teu barco, abre a parte aqui do peixe. E quando o Simão Pedro abrisse, estava cheio de peixe lá. Deus não pode? Claro que pode. Mas Deus faz isso? Não. Deus faz um teste com Simão Pedro. Simão Pedro volta para alto mar. Quem já navegou em alto mar? Quem já pegou aí a Baía do Guajará, Baía do Marajó? Quem já veio de Cotijuba aí, 6 da tarde, naquele popopozinho, sabe que não é fácil. Quem já viajou lá para Bacabeira? Bacabeira é tranquilo, né, irmã? Quem já pegou alto mar, sabe que é muito diferente de um lago. Um lago as águas estão tranquilas, alto mar não, meu amigo. Se você não souber trabalhar ali, você vai a pique e corre sério risco de morrer. E Deus manda ele voltar para alto mar, quando ele tinha passado a noite toda lá cansado. Deus exige um esforço a mais dele. Só que não é um esforço qualquer, porque um esforço qualquer todos nós fazemos todo dia. A pessoa que é trabalhadora se esforça muito. Mas na versão diz o seguinte: sob a tua palavra eu irei. Veja a diferença. Simão Pedro passou a noite toda se esforçando, trabalhando, como um homem dedicado, e nada aconteceu. Mas quando ele voltou, após ouvir a voz do Senhor, quando ele voltou, debaixo da ordem do Senhor, o milagre aconteceu. Então, meus irmãos, além de ouvir a voz do Senhor, além de obedecer, independente da circunstância, você tem que estar pronto para se esforçar, porque não vai ser fácil. Jesus, na maioria dos milagres que ele fez, quando ele ressuscita Lázaro, por exemplo, ele faz o trabalho mais difícil, que é o milagre. Mas Lázaro está no sepulcro, uma rocha grande está fechando. Jesus poderia simplesmente: sai rocha, afasta a rocha. Poderia, ele está ressuscitando o homem, ele pode tudo. Mas não, ele pede que aquelas pessoas tirem a rocha. Você precisa tomar uma atitude. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, porém, a fé sem obras é morta. Não basta você ter a fé, essa sua fé precisa transbordar em obras. Você precisa agir, meus irmãos. Além disso, após colherem uma grande quantidade de peixe, após o milagre acontecer, o versículo 7 diz o seguinte: as redes se rompiam, e eles fizeram um sinal aos companheiros deles, que estavam nos outros barcos, para que fossem até eles. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Meus irmãos, quando Deus fizer a obra em você, fizer um milagre na sua vida, você precisa transbordar esse milagre para outras pessoas. Seja ele em que área for, pode ser talvez financeiro, pode ser na sua casa, pode ser nos seus filhos. Recentemente, no último final de semana, nós tivemos retiro de adolescentes. E quem foi lá, quem viveu aquela experiência, sabe o quanto de milagres aconteceram. Confirme aí, adolescentes. Muitos milagres, dons distribuídos. Eu tenho certeza
que famílias serão restauradas por causa daqueles adolescentes que foram ali. O milagre Deus vai fazer. Porém, é fácil fazer um retiro para mais de 100 adolescentes? Não é fácil, meu irmão. Não é nem um pouquinho fácil. E também não é fácil os pais liberarem os adolescentes. Muitos pais talvez nem tinham dinheiro. Venderam coisas, fizeram coleta, conseguiram. A obra do Senhor requer esforço, dedicação, mas faz que o milagre de Deus vai prover, pode ter certeza absoluta. E quando o milagre for feito, você precisa transbordar, você precisa testemunhar da obra do Senhor na sua vida. Os adolescentes vieram aqui no domingo à noite e deram belíssimos testemunhos. Eu tenho certeza que os pais deles precisam dar o seu testemunho de transformação na vida deles, na vida da família deles. Transborde o milagre para outras pessoas, não se cale. Amém, meus irmãos? Seguindo, no versículo 8 diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Entenda que mesmo após Deus agir na sua vida, mesmo após o milagre ser feito e você transbordar, você precisa sempre reconhecer que somos meros pecadores. Não merecemos e não somos dignos da graça do Senhor. Se estamos vivos, é pela misericórdia de Cristo, quanto mais receber milagres da parte dele. Simão Pedro, no mesmo momento, reconhece ali que é um homem pecador, pede até para Jesus se afastar dele. Não se achava digno de estar no mesmo barco que Jesus. Então sempre reconheça que somos pecadores e sempre se prostre aos pés do Senhor. Ele é o único que é digno, que nós ficamos de joelho, de cabeça baixada. É o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continuando aqui no versículo 9, Jesus responde assim para Simão: não temas, Simão, de agora em diante será pescador de homens. Pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Entenda uma coisa, meus irmãos, nós seguimos aqui um passo a passo. Você precisa reconhecer a voz de Jesus, você precisa ouvir a voz dele, você precisa obedecer independente da sua circunstância. E esse obedecer vai requerer um esforço seu, uma ação, uma atitude. Você simplesmente não pode esperar o milagre acontecer parado. Você precisa agir, ouvir a voz dele e obedecer baseado na voz dele. Depois que o milagre acontecer, você precisa transbordar isso para as outras pessoas, para seus familiares, para seus amigos, para a sua comunidade, para o mundo. Falar de Deus para todos. Depois disso, você precisa sempre reconhecer que nós somos meros pecadores. No entanto, olha esse final, olha como a palavra de Deus é. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E trazendo os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Jesus fez um milagre. Qual foi o milagre que ele fez ali? A multiplicação dos peixes. Encheram os peixes nas redes, tiveram que chamar os amigos, encheram os outros barcos. Eles passaram a noite toda em busca disso e não conseguiram. Jesus fez, quando eles obedeceram a voz dele. Mas olha que interessante. Logo em seguida, eles deixam tudo isso e seguem Jesus. Olha que interessante como a palavra do Senhor, como nós precisamos meditar. Entendam, o milagre, o objetivo do milagre não é o milagre em si, mas sim a transformação que esse milagre pode fazer na tua vida e na vida da tua família. Na transformação que esse milagre vai fazer em você. Quando Deus transformou, multiplicou o peixe, eles viram que não era daquilo que eles precisavam. Jesus falou para eles: ó, está aqui, eu posso te dar tudo, sou dono do ouro e da prata, só me obedece, está aqui. Mas entenda, não foi para isso que eu te trouxe, não é esse meu plano para ti. Meu plano para ti é que tu seja pescador de homens, é que tu traga vidas para mim, vidas que estão perdidas, com barco ao léu, sendo levado pelo vento. Eu preciso que tu traga pessoas para que eu possa entrar nesse barco, que tu busque pessoas perdidas, pessoas tristes, desanimadas, depressivas, passando por diversos problemas.
Há tantas pessoas nesse mundo precisando de Cristo. E veja, o milagre não é isso que vai resolver o nosso problema, é seguir a Cristo. Recentemente, teve um personagem bastante conhecido, que é o Whindersson Nunes, milionário, rico, de base cristã, que está internado com depressão. Vejam, irmãos, o alto índice de suicídios é em muitos países desenvolvidos. Não que seja errado nós buscarmos nossos melhores materiais, mas de nada adianta chegar lá sem Cristo. Não é esse o objetivo que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos pescadores de homens. Ele vai fazer um milagre em nossa vida, vai prover, mas para que isso transforme. Eu tenho certeza que os adolescentes, a mudança deles vai transformar a vida da família e da comunidade toda deles. Então, meu irmão, para você hoje, que talvez esteja sem Jesus no teu barco, ou talvez você não consiga nem ouvir a voz do Senhor, não consegue mais reconhecer, está muito tempo distante, está sem harmonia com Ele. Hoje Deus está lhe dando uma nova oportunidade, Ele quer falar contigo nessa noite, para que tu voltes, escute a voz do Senhor, deixa Deus entrar no teu barco, convida Ele, permite. E mesmo que você tenha que ir por o alto mar, enfrentar tribulações, ondas, pode confiar, só obedece. Deus vai prover o milagre na tua vida, na área que tu estás precisando, pedindo a Deus. Obedece a Ele, transborda esse milagre, fala de Deus, divulga Deus, em alto e bom som, sem vergonha. E eu queria nessa noite, convidar a igreja a ficar de pé, abaixar sua cabeça, orar ao Senhor, feche seus olhos, fala com o Papai do Céu, escuta a voz dEle que Ele vai falar contigo. Ele está aqui nesse momento, falando contigo e está precisando ouvir a voz dEle. E Ele está falando que Ele quer entrar no teu barco, permite. Você que está afastado, talvez com problemas pessoais, sua noite talvez tenha sido frustrada, suas pescas tenham sido frustradas, não sei qual problema você está passando. Mas Deus quer te convidar nessa noite aqui, a tu vir aqui. Vem aqui na frente para nós orarmos por ti. Você que quer conhecer esse Jesus que multiplica pães, peixe, Pai. Esse Jesus que vai fazer um milagre na vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Esse Jesus que quer transbordar na tua vida, Pai. Ele te convida a vir nessa noite aqui na frente. Não tenha vergonha, Pai. A palavra de Deus diz que aquele se envergonhar dele, ele se envergonhará dele no céu, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu venha abençoar a vida de cada um desses que está nessa noite, ó Pai. Venha buscar, tu conhece o íntimo de cada um, tu sabe aqueles que precisam, Pai. Estão passando por pescas frustradas, ó Pai. Toca no coração deles, que eles possam, Senhor Deus, vir aqui na tua frente, render, se prostrar aos teus pés, como Simão Pedro reconheceu, que somos meros pecadores, ó Pai. Não somos dignos de nada, mas pela tua misericórdia, tu nos resgata, tu nos busca, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, pela vida de cada um, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Que bênção, que mensagem maravilhosa, irmãos. O Deus que faz a multiplicação dos peixes, o Deus que faz o impossível, Ele está aqui nessa noite. O que parece improvável, para Deus não é. Talvez você está com uma causa impossível. Levante a mão para o céu e coloque diante do Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, queridos, você vai colocar sua fé em ação. Nós vamos fazer o corredor da bênção. E eu queria, antes que você se prontifique, amanhã nós vamos estar reunindo aqui nessa igreja todo o bairro Parque Verde e Tenoné, no nosso grande culto de Santa Ceia, que é a primeira
É a primeira Santa Ceia do ano, não é isso? Fevereiro, agora é a primeira Santa Ceia do ano envolvendo todas as igrejas. Vamos estar cantando coral de jovens, mulheres, homens. Eu sei que será a bênção de Deus. Amanhã, às 19h30, estaremos aqui com um grande culto de Santa Ceia. Nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. E você vai acreditar no que foi pregado aqui nessa noite. Porque foi pregada a palavra aqui nessa noite. E a palavra é: não havia peixe, não havia perspectiva, mas quando Jesus deu a voz de comando, o milagre aconteceu. Vamos fazer glória a Deus? A voz de comando é que tu tens que crer. A voz de comando é que tu tens que acreditar. A voz de comando tu tens que fazer, colocar a tua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Pai, eu te peço que tu abençoe cada pão, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, abençoa, Senhor, o pão da multiplicação. Pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, pela vida de cada um dos meus irmãos.